Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ricardo Torques, professor de Direitos Humanos e Estratégia Concursos, e nós estamos gravando esta videoaula para analisar especificamente o Decreto 5296 de 2004. Esse decreto ele tem por finalidade regulamentar duas leis infraconstitucionais relevantes aqui à proteção das pessoas com deficiência. A primeira dessas leis é, claro, sem sombra de dúvidas, a Lei 10.098 de 2000, que trata da acessibilidade. E também nós temos a disciplina, melhor, a regulamentação da Lei 10.048 de 2000, que trata da prioridade de atendimento. Portanto, o Decreto 5296 é uma norma regulamentar que visa explicitar e dar aplicabilidade às disposições infraconstitucionais já estudadas. E ele disciplina, portanto, regras tanto de acessibilidade quanto regras relativas à prioridade de atendimento. Aqui no nosso estudo, tal como nós temos efetuado em relação a essas normas específicas que foram previstas aqui para o nosso concurso, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos analisar a integralidade desse diploma normativo. A integralidade do diploma eu remeto vocês ao estudo em PDF. Que é, claro, sem sombra de dúvidas, o nosso instrumento mais importante de aprendizado. Aqui, você vai analisar essa aula comigo para que você possa reconhecer quais são essas principais regras, para que você possa identificar quais são esses principais pontos, e daí aparar algumas arestas e com algum conteúdo, com algum conteúdo memorizado para a sua prova. Daí você faz a complementação com o estudo em PDF e com certeza você vai conseguir acertar aqui as questões de prova que eventualmente envolvam essa temática, perfeito? Lembrando, pessoal, esses decretos regulamentares, em geral, eles não possuem muita relevância para a prova, não que eles, em relação à questão deles estarem ou não estarem expressos no edital. Eles podem até estar expressos ou não estar expressos e podem ser cobrados. Mas dentro da temática do concurso que você vai fazer, dificilmente nós teremos aí a possibilidade de cobrança ou teremos o interesse do examinador em cobrar isso diretamente, porque não está diretamente ali relacionado com as atribuições do cargo. De toda forma, é uma matéria que está dentro dessa questão da proteção à pessoa com deficiência. Façamos aqui análise ainda que de forma objetiva desse tema. Portanto, vem comigo, vamos começar agora a análise do decreto 5296, com as regras as regulamentações atinentes à acessibilidade e à prioridade de atendimento. Lembrando que a acessibilidade é disciplinada lá na 10.098 e a questão da prioridade de atendimento na 10.048, ambos são diplomas do ano de 2000. Perfeito? Portanto, regulamentação de 2004, vem comigo. Primeira regra que você deve saber é o âmbito de aplicação desta norma. E esta norma, ela vai se aplicar a de acordo com esses 4 itens aqui. Primeiro, ele será aplicado para a aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, ou seja, após a edição dessa norma, lá desde 2004, tem sido aplicado aos novos projetos arquitetônicos e urbanísticos que porventura sejam aprovados. Envolve também obras e prestação de serviços sob a modalidade de concessão, permissão e autorização ou habilitação. Novamente, a regra é a obras e prestação de serviços. Claro, se estendendo aqui para a concessão, para as formas de prestação de serviço público, certo? Concessão, permissão, autorização e habilitação ou habilitação. Nós temos ainda a previsão de aplicação dessas regras para financiamentos públicos de projetos ou serviços. E olhem que envolve também a observância dessas regras para eventuais empréstimos ou também financiamentos, claro, agora na seara internacional. Portanto, essas normas que nós veremos aqui, a síntese delas, elas se aplicam a todas essas questões aqui. Ok, pessoal? Primeiramente, vejamos uma regrinha de acessibilidade. E essa norma aqui, ela acaba sendo importante porque ela traz uma síntese do que é, não de acessibilidade, pessoal, de atendimento prioritário. Ela traz uma síntese do que é para fins do decreto, quais são
as formas, quais são os instrumentos de atendimento prioritários que devem ser assegurados. Você bem lembra que lá na Lei 10.048, nós simplesmente temos a referência do atendimento prioritário. Não há uma explicitação de quais são esses serviços. Eu trouxe alguns exemplos e aqui nós temos a especificação de vários serviços abrangidos pelo atendimento prioritário. Vejamos, portanto, aqui, de forma bem objetiva, quais são esses serviços. Vejam, assentos preferenciais, mobiliários de recepção e de atendimento, aqui aplicado aos cadeirantes, para cadeirantes. Viabilização do serviço de Libras, pessoal, que é a comunicação por sinais. Capacitação de pessoas, é prioritário. Você veja que o atendimento prioritário, ele envolve inclusive atuações a serem observadas pelo poder público. No caso, capacitação aqui das pessoas que tenham contato com pessoas com deficiência. Áreas especiais de embarque e desembarque, sinalização, utilização de serviços de cão-guia, para quem tem deficiência visual, muito relevante, e atendimento especializado, ok? Agora sim, pessoal, dentro das regras de acessibilidade, nós temos a seguinte norma, que ela vai dizer o seguinte, ó, que as normas técnicas de acessibilidade, elas devem ser observadas, devem ser atendidas pelos projetos arquitetônicos e urbanísticos, ok? Claro, sempre que eles atenderem a essas regras de acessibilidade, eles devem conter o símbolo internacional de acesso, que é disciplinado também em uma legislação específica. Ok, pessoal? Portanto, esse é o contexto aqui das primeiras informações que nós temos sobre o assunto. Além disso, nós trouxemos aqui para vocês mais algumas informações importantes. Vejamos só. A construção, reforma e ampliação de edificações, e essas edificações, tanto de uso público quanto de uso coletivo, portanto as privadas de uso coletivo, devem seguir as normas de desenho universal e não apenas as normas de desenho universal. Por isso que é uma regulamentação, acaba trazendo algumas outras especificidades e aqui você deve ligar o seu alerta para lembrar. Vejam, além de observar as regras relativas ao desenho universal, devem observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que trata de normas específicas. E além disso, pessoal, deve observar códigos e posturas municipais, planos diretores das cidades, entre outras normas que possam fazer referência aqui a questões de acessibilidade. Lembrem-se, pessoal, que como eu comentei com vocês, as normas de acessibilidade, normas de proteção a pessoas com deficiência, não se restringe às normas federais. Nós estudamos essas normas porque elas são cobradas em prova. Mas nós não podemos limitar ou pensar em relação à proteção a apenas essas normas federais. Nós temos também normas de caráter estadual e, porventura, podemos ter normas municipais disciplinando questões específicas, tal como nós temos ali explicitado, código de posturas ou até mesmo o plano diretor. Ok? Além disso, pessoal, para o planejamento de urbanização e agora nós vamos falar sobre vias, praças, logradouros, parques e demais espaços públicos, entre as obrigatoriedades de acessibilidade está o que, pessoal? Vejam, prevê a construção de calçadas, rebaixamento de calçadas com rampas acessíveis ou de elevação de via, piso tátil direcional e pisos de alerta. Portanto, são aqueles mecanismos que eu já falei para vocês. É a eliminação daquele desnível que nós temos entre a via pública e os acessos às calçadas, calçadas lisas que permitam o andar, principalmente para pessoas cadeirantes, o piso tátil lá para a pessoa que tenha deficiência visual, entre outras regras de acessibilidade devem ser observados nas vias, praças, logradouros, parques e demais espaços públicos, ok? Na sequência, pessoal, as normas acima, ou seja, essas normas que nós vimos aqui para as edificações de uso público e coletivo e para essas vias, praças, logradouros, enfim, devem ser observadas também, pessoal, para as marquises, ou seja, elas devem ser feitas de acordo com a ideia do Código do Desenho Universal, observando as normas técnicas e as legislações, e também devem ser acessíveis, certo? Contendo os elementos, vejam só, contendo os elementos de... E aqui, na verdade, a norma acaba por especificar uma série
de outras questões, outras coisas que devem observar aqui essas normas. Então nós temos as marquises, e ele vai citando. É uma norma regulamentar, é bom que se diga isso. Então ela tem esse caráter explicitatório. Todos elementos de sinalização, cabines telefônicas, embora isso se torne cada vez mais raro, né? Em 2004 ainda era frequente, eventuais terminais de autoatendimento de produtos e serviços, por exemplo, um terminal de atendimento bancário deve observar essas normas, telefones públicos sem cabine, a instalação das aberturas das botoadeiras e dos comandos, demais elementos do mobiliário urbano, então vamos colocar aqui mobiliário urbano como um gênero, certo? Devem observar essas normas de acessibilidade, ou devem também ser aplicados ao solo urbano para posteamento, e também espécies vegetais projetados para circulação. Por exemplo, pessoal, quando nós temos lá numa praça pública algum ambiente que fica para embelezamento, que eles criam algum arbusto, esses arbustos, esses ambientes, eles não podem prejudicar as normas de acessibilidade, certo? Como eu disse para vocês, tem que ser assim, aqui pessoal, o estudo, você tem que pôr isso na prova. Às vezes, professor, isso aqui é extremamente chato. Eu sei que é chato, não tenho o que fazer. E eu não tenho nem mesmo como desenvolver uma didática para tornar isso aqui menos chato. A única coisa que eu posso fazer para você é minimizar a tua dor, é sintetizar o que é importante para que a gente possa fazer essa leitura aqui atenta e nós resolvermos eventuais questões de prova que possam ser cobradas. Portanto, mantenha o foco, vamos lá, seguindo em frente, nós temos ainda alguns aspectos para tratar a respeito desse decreto. Trouxe aqui para vocês mais alguns aspectos previstos lá no decreto. Ele fala o seguinte, em relação à construção, reforma e ampliações de edifícios, né, de uso público, nós já vimos essa parte, pessoal, acho que acabou repetindo aqui no meu slide. Beleza, só aqui embaixo, então esquece esses slides aqui, esquece essa informação, repetiu. Vamos aqui, ó. Em relação à questão dos semáforos, né? Em relação à questão dos semáforos para pedestres, então aqueles que indicam se você pode ou não cruzar a via. Eles devem ser instalados nas vias públicas, né? Uma obrigatoriedade, e também devem possuir aquele mecanismo que sirva de guia ou de orientação para a travessia de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou seja, de modo que permita a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade para locomover, a hora que começa a piscar, ela diz assim, pare, não cruze mais, volte ou não comece a travessia. Ou até mesmo a questão da sinalização sonora, a fim de indicar para aquela pessoa que ela pode ou não pode cruzar naquele momento a via que ela pretende atravessar. Perfeito? Portanto, mais uma regrinha que nós temos aqui regulamentar dentro do decreto 5296 de 2004. Na sequência, pessoal, eu trago para vocês aqui o seguinte, a construção, ainda dentro da construção de edificações, agora, de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação e edificação de uso coletivo, né? Veja que é de uso privado multifamiliar ou de uso coletivo, devem atender, segundo o decreto, as normas de acessibilidade. E essas normas de acessibilidade, elas são específicas, pessoal. Vejam, na interligação de todas as partes, né, de uso comum ou abertas ao público, conforme o que prevê a ABNT. Nós já vamos especificar, mas eu quero só que você compreenda o que é isso. Vejam, pessoal, eu não estou falando que uma unidade, uma casa, uma residência, por exemplo, um condomínio, porque é multifamiliar, ele deve ser acessível internamente dentro dos apartamentos. Vejam, eles devem, nas áreas de interligação, nas áreas de comunicação entre as demais unidades multifamiliares, nós devemos ter regras de acessibilidade. Portanto, ao você ingressar num condomínio de casas fechado, condomínio fechado de casas, esse condomínio não quer dizer que dentro dessas casas, essas casas devam ser construídas com acessibilidade, mas significa dizer que aquele passeio público ali, o local público de caminhar, o local público de acesso deve ser sim acessível. E para isso, o que fez o decreto? O decreto disse que áreas externas e áreas internas dessas construções
devem ser acessíveis. Nós não estamos falando de áreas privativas, certo? Quando nós falamos de áreas internas. Nós estamos falando da área externa. Por exemplo, vem cá comigo que fica mais claro de eu falar pela tela. Pense, por exemplo, num condomínio. O entorno nesse condomínio, que é uma área externa, deve ser acessível. Dentro do condomínio, nessas áreas de comunicação, também devem ser acessíveis. Eu não estou dizendo que dentro do apartamento, ou dentro da casa, nós devemos ter acessibilidade, mas sim nas áreas de uso. Vejam, lembre-se só, é sempre quando se referir em áreas de interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, sejam elas externas ao condomínio, não estou usando o exemplo do condomínio, ou seja, ela é na área externa a essa edificação multifamiliar ou de uso coletivo, seja na área interna dessa edificação. Perfeito? Além disso, em relação a estabelecimentos de ensino, pessoal, e aqui tanto público quanto privado, eles devem ser acessíveis. Por quê? Porque é um local público, concorda comigo? Diversas pessoas passam por aquele local, embora haja uma restrição de quem possa acessar, é um local de público, certo? Devem observar as normas técnicas da ABNT e, claro, formação dos professores para atendimento às pessoas com deficiência. Novamente, a regra do estacionamento, acho que você não vai esquecer desses 2%, ele acaba se repetindo em várias normas específicas, lembrando que aqui ela vai se aplicar para estacionamentos privados multifamiliares ou para as construções, para os empreendimentos de uso coletivo. Perfeito? Portanto, pelo menos 2% ou uma vaga deve ser assegurada. E além disso, pessoal, é obrigatória a sinalização visual e tátil, a adoção de elevadores ou pelo menos espaços que permitam a adaptação de elevadores. Lembre-se disso. É um espaço privado, não é necessário colocar o elevador, mas a estrutura da construção deve permitir para o caso de eventual adaptação futura. Perfeito? Na sequência, pessoal, temos aqui mais algumas regrinhas relevantes aqui à parte do decreto, que vão prever o seguinte, que nas habilitações caiu aqui? Voltando. Nas habitações de interesse social, né, nos programas de habitação, eles devem observar as regras de acessibilidade, ou seja, toda vez que nós tivermos alguma coisa que envolva interesse público por trás, eles devem ser acessíveis, ok, pessoal? Na sequência, normas de acessibilidade também devem ser asseguradas no sistema de transporte coletivo, né, terrestre, aquaviário, metroviário, ferroviário e aéreo. É o que nós temos ali. E por fim, pessoal, acesso à informação e comunicação, né? Vejam só, devem ser acessíveis, e olha que legal isso, os sites eletrônicos de grande porte, a lei não define exatamente o que ela entende por grande porte, mas sites que tenham muito acesso, que sejam de consulta comum, que sejam acessíveis ao público, eles devem ser acessíveis de acordo com o decreto 5296. Além disso, pessoal, telecentros comunitários que sejam instalados pelo poder público. Seriam espécies de cinemas públicos e de acesso à comunicação e informação criados pelo poder público, também devem observar as regras de acessibilidade, tranquilo. Basta você dar uma lida para fins de reconhecimento. E também, pessoal, sistemas telefônicos fixos ou móveis. E, por fim, os serviços de rádio e TV também devem proporcionar a acessibilidade, ok? E é isso, pessoal. Vejam, essas normas aqui, essas normas do decreto 5296, são normas muitas vezes de reconhecimento. E eu acho que é importante agora, depois que nós analisamos boa parte dessa normativa, que você tenha em mente que essas normas de reconhecimento, elas têm por finalidade, nosso estudo aqui, não tem outra saída a não ser passar por essas normas de forma objetiva, dar uma lida com vocês, fazer algum destaque, porque não tem muita opção de estudo. É diferente de uma regra, é diferente do que nós vimos lá dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é detalhado, que traz uma série de regras imbricadas. Perfeito? Espero ter atendido às suas necessidades. Gravamos aqui os vídeos dessas leis específicas, como esse decreto, justamente para que você possa ter tranquilidade na sua prova. Lembrando, vai para o material em PDF, lê os nossos destaques,
Estudo o que consta no material PDF. Se restar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Não deixem de tirar as dúvidas, que é o que vai, com certeza, dar tranquilidade no seu estudo e vai permitir que você consolide o conhecimento. Ok? Precisando de mim, estou à disposição. Um forte abraço a todos vocês e até breve.